A possessão demoníaca é um fato, mas a pergunta que fica é: será que um crente ele pode ser possuído por demônios? Bom, isso é o que nós vamos falar no vídeo de hoje e eu quero te dar 4 motivos do porquê um crente não pode ser possuído por demônios. Primeiramente, antes de falar sobre esse assunto, nós precisamos entender qual é a diferença entre uma possessão e uma influência demoníaca. A possessão demoníaca, ela refere-se a uma condição em que um demônio, em que uma entidade toma controle de uma pessoa. E ela toma um controle muitas vezes total do seu corpo, da sua mente. Isso altera a personalidade, altera o comportamento dessa pessoa. Nós, por exemplo, encontramos em Marcos capítulo 5, o jovem, o Gerazeno, que a escritura fala que esse jovem andava ali pelos sepulcros e as pessoas o prendiam, ele destruía as cadeias. Mesmo que ele fosse preso, ele não permanecia porque aquela entidade, aquela legião que havia tomado o corpo daquele jovem mudava completamente o comportamento dele, inclusive concedendo a ele forças a ponto dele fugir várias vezes. Então, uma possessão demoníaca é quando um demônio, uma entidade, toma posse total do corpo de alguém, de maneira que a pessoa é afetada no seu comportamento, na sua personalidade. Agora, a influência demoníaca, ela ocorre quando um demônio tenta manipular, tenta influenciar uma pessoa. Isso sem assumir um controle total da sua vida, do seu corpo ou da sua mente. E essa influência, ela pode ser vista, manifesta de várias maneiras. Então, por exemplo, com pensamentos que são obsessivos, com comportamentos que são compulsivos, emoções negativas, tentações que sejam até mesmo pecaminosas. Pode fazer esse tipo de influência trazendo um terror psicológico sobre a vida de pessoas. Então, há relatos de pessoas que estão em casa e que vivem esse tipo de opressão maligna a ponto de ouvir coisas acontecerem ao seu redor. Então, isso é um tipo de influência demoníaca, opressão demoníaca. Por exemplo, Jesus, em Mateus capítulo 4, foi tentado pelo diabo no deserto. Então, a princípio, a gente precisa entender que existe uma diferença entre uma possessão demoníaca e uma opressão ou uma influência demoníaca. O que aconteceu, por exemplo, com Jesus? Ele foi tentado pelo diabo várias vezes e de várias maneiras. Então vamos lá, 4 motivos pelo que um cristão não pode ser possesso por um espírito maligno. O primeiro motivo é que nós somos habitados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 nos diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? O que o texto está dizendo, e é claro ali no contexto em que Paulo fala em Coríntios, está falando sobre imoralidades e pecados sexuais, mas uma das suas afirmações é que nós somos santuário de Deus, nós somos habitação do Espírito Santo. Portanto, se nós somos habitados pelo Espírito Santo, isso significa que um demônio, uma entidade maligna, não pode tomar posse do nosso corpo. O segundo motivo é que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 nos diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E que, além disso, o Espírito não é somente o nosso selo, mas é também o nosso penhor. Ou seja, uma vez que nós fomos salvos, nós permanecemos nessa salvação porque há dentro de nós o Espírito Santo, que é o nosso selo e o nosso penhor. Portanto, uma entidade maligna, demoníaca, não pode romper com esse selo, no qual é o próprio Espírito Santo que habita em nós. O terceiro motivo pelo qual nós não podemos ser possuídos é que a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E se nós somos de Deus, se nós pertencemos a Deus, o maligno não pode de nenhuma forma nos tomar do Senhor. Nós estamos preservados no próprio Deus. E o quarto motivo nós encontramos em 1 João capítulo 5, versículos 18 a 20. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Está falando sobre Cristo, que Cristo é aquele que nos guarda. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.
Veja que João faz uma distinção entre aquele que vive no pecado e aquele que não vive, entre aquele que é do maligno e aquele que pertence a Deus. Que o Senhor Jesus é aquele que é responsável por nos guardar e o maligno, portanto, não lhe toca. Então nós temos não só esses 4 motivos, mas nós poderíamos falar de vários outros textos bíblicos. Eu quero apresentar apenas esses 4, mostrando que nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, que nós fomos selados por esse mesmo Espírito, que nós somos propriedade exclusiva de Deus e que o maligno não pode nos tocar. Agora, existe um alerta que nós devemos fazer. Nós vivemos uma batalha que é espiritual e essa batalha ela é vivida todos os dias. Embora um crente não possa ser possuído por um demônio, ou seja, tenha o seu corpo, a sua mente totalmente dominada por essa entidade maligna, isso não é verdade com respeito à influência ou com respeito à opressão. Porque como a Escritura nos diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o diabo, que é o nosso adversário, ele anda em derredor. Nós vivemos uma batalha que é espiritual e, portanto, nós devemos viver em vigilância todo o tempo. Ainda, Tiago capítulo 4, versículo 7 nos diz que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo e ele então fugirá de nós. E por último, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18 nos fala sobre a armadura de Deus, que nós devemos tomar a armadura de Deus para poder resistir aos dardos inflamados do maligno. Portanto, fica esse alerta para cada um de nós, que embora o cristão não possa ser dominado por uma entidade maligna, demoníaca, possesso por essa entidade, mas nós podemos ser influenciados, viver em opressão, porque nós vivemos uma batalha, uma guerra que é espiritual. Nós só vamos vencer essa batalha lendo as Escrituras, orando, jejuando, mantendo comunhão com a igreja, com o povo de Deus, buscando aquilo que é espiritual, porque essa batalha é real. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Deixe aí nos comentários. Deixe também se você tem alguma sugestão de algum vídeo, de algum assunto que você gostaria que nós tratássemos. Não se esqueça também de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante e ajuda também o nosso trabalho. E nós nos vemos no próximo vídeo.